Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Sou o professor Júnior, o professor de língua portuguesa dos quintos anos. E antes da gente começar a nossa aula de número 4 hoje, nós vamos colocar então a nossa data do dia que você está realizando a atividade. Não esqueça de colocar lá então a data, o mês e o ano que você está fazendo a sua atividade. Língua portuguesa, que é a nossa disciplina, e hoje nós vamos falar de um assunto que é conjunção. Você já ouviu falar de conjunção? Conjunção nada mais é do que a junção de um período de uma oração numa outra oração. Vamos ver a regrinha? As palavras que ligam partes de uma frase ou de um texto, estabelecendo uma relação de sentido entre essas partes, chama-se conjunções. São exemplos de conjunções as palavras e, porque, mas, porém, como e então. Existem outras conjunções. Nós colocamos apenas algumas aqui, ok? Os sentidos estabelecidos pelas conjunções podem ser de causa, conclusão, explicação, consequência, tempo, adição, oposição, condição, finalidade, alternância de alternativa e etc. Então existem vários tipos de conjunção, tá? As conjunções que são aditivas, que são de oposição, que são de finalidade, que são de conclusão, de causa, enfim. Várias. Lembrando, a gente colocou algumas aqui na aula de hoje para vocês, tá bom? Então aí nós temos dois exercícios sobre a conjunção. Vamos ver o primeiro? Releia este trecho do artigo de opinião. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Letra A. Então a palavra destacada lá na frase a cultura da população está mudando e isso preocupa é a palavra e, certo? E ela está juntando ali, no caso, duas partes da nossa frase. Quais são as duas partes? Lembrando que a letra E, que está ali, ó, pode reparar, ela fica bem no meio da nossa oração. E ela está, então, juntando duas partes. Grifa para mim, qual é a primeira parte que está antes da letra E e qual é a frase que está depois da letrinha E, ok? Agora nós vamos para a letra B. A palavra destacada passa a ideia de, lembrando que a palavra destacada é a letra E lá na nossa frase, ok? Ela passa uma ideia de oposição, uma ideia de adição, uma ideia de explicação ou uma ideia de consequência. Então você marca o X naquela que você achar que está de acordo com a letrinha E lá do meio da frase, ok? Pessoal, antes da gente continuar na nossa apostila, eu vou fazer uma explicaçãozinha para vocês aqui bem rápida do uso dos porquês, que é o assunto que a gente vai entrar agora. Quem daí já nunca se perguntou o porquê de certas coisas, não é verdade? Aí o professor trouxe aqui para vocês, ó, algumas regrinhas aí dos porquês. Na verdade, essa primeira imagem é de um rapazinho ali perguntando o porquê das coisas, né? Por quê? Né? Vamos ver agora a nossa tirinha, que nessa tirinha tem uma explicação melhor para nós. Regra dos porquês. Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Tá vendo? Ali o menino fez uma pergunta para o pai respondeu e ele, né? E assim por diante. Aí nós temos ali, número 1, porquê separado sem acento? Equivale a pergunta. Número 2, por que junto e sem acento? Resposta. 3, por que separado e com acento? Fim de frase ou ainda motivo. 4, o porquê? Ele se torna substantivo. Então essa tirinha aqui o professor trouxe só para fazer uma pequena explicação, porque lá nós vamos voltar lá para o material de vocês, onde a gente vai encontrar uma explicação ainda mais aprofundada. Olha lá. Gramaticando, tá vendo? O uso dos porquês. Porquê separado e sem acento. Quando que eu devo usar ele? Usa-se no início e no meio das frases interrogativas, diretas ou indiretas.
Então eu posso usar esse porquê separado e sem acento sempre no início de uma frase interrogativa, ou seja, sempre quando eu vou fazer uma pergunta, eu posso começar com esse porquê. Às vezes pode ser que também você encontre ele no meio das frases, ok? Porquê junto e sem acento usa-se para responder uma pergunta. Então, toda vez que eu vou responder uma pergunta e que eu tenho que responder com um porquê, eu vou responder ela com esse porquê junto sem acento, ok? Porquê separado e com acento usa-se no final de uma frase interrogativa. Ok, eu terminei a minha frase interrogativa. Por exemplo, Mariana não foi à escola por quê? Tá vendo? Eu coloquei o meu porquê lá no finalzinho da frase. Então, esse porquê é separado e com acento. Aí eu coloco o meu ponto de interrogação. Próximo porquê, junto e com acento. Usa-se quando o mesmo significa razão ou motivo. Exemplo. O porquê deste assunto é para que você aprenda. Então, olha só para vocês verem. Se eu trocar por razão ou motivo, vai ser a mesma coisa, quer ver? O motivo deste assunto é para que você aprenda. A razão deste assunto é para que você aprenda, tá vendo? Então, se eu trocar por razão ou motivo, eu consigo já achar qual porquê eu vou utilizar, que é o porquê junto e com acento, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro essas regrinhas aí para vocês. Agora sim, nós vamos para nossas atividades. Agora vamos treinar. Número 1. Complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Letra A. Nájila não veio à aula. Posso saber porquê? Qual o porquê eu vou ter que colocar aí nesse espaço em branco? Lembrando que tem um pontinho de interrogação lá no final, tá vendo? Letra B. Por que o menino não fez a lição de casa? Qual será dos porquês que eu vou utilizar agora no início da minha pergunta, né? Vamos para a letra C. Estou feliz porque tirei boa nota. Qual porquê será que vai ser acrescentado aí, não? Letra D. Qual será o porquê de tanta confusão? Lembra que tem sempre um porquê que vem sempre depois dessa letrinha O ali? Letra E. Por que Gustavo está tão sorridente? Qual porquê eu vou ter que colocar aí? Então você pode voltar um pouquinho o vídeo para trás, prestar atenção um pouco na explicação para poder completar aí, tá bom? Vamos para o 2. Coloque V, verdadeiro, ou F, falso, de acordo com o uso dos porquês. Primeiro, os meninos saíram por quê? Está correto o uso desse porquê? Se estiver correto, você coloca dentro dos parênteses que tem ali em cima, tá vendo lá? Você coloca verdadeiro, se estiver correto. Agora, se estiver falso, você coloca falso, coloca o F'inho lá, ok? Vamos para a segunda frase. Por que a diretora brigou? Está certo ou está errado? Verdadeiro ou falso o uso desse porquê? Próxima frase. Ela brigou porque os meninos fizeram bagunça. Próxima frase. Qual foi o porquê de tanta alegria? Próxima frase. A menina está triste por quê? Próximo. O porquê de tudo isso foi a nota baixa. Próximo. Por que as luzes se apagaram? Próximo. Não entendo o porquê de tudo isso. Então, lembrando, se você achar que o uso do porquê está errado, você coloca F. Se você achar que ele está correto, V. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda restaram algumas dúvidas, consulte o professor ou a professora lá no seu grupo de estudos. Ok? Até a nossa próxima aula. Olá pessoal, estamos dando continuidade à nossa aula de número 4 com a disciplina de matemática. Eu sou o professor Luiz, como vocês já estão acostumados, e a atividade de hoje ela traz as 4 operações. Vamos ao enunciado? Questão 1. Arme as operações abaixo, efetue os cálculos, enumere os resultados. Então, o que vocês irão fazer nesta atividade? É bem simples. Vocês que já estão acostumados a trabalhar com as 4 operações, né? Vocês vão armar os cálculos de adição,
subtração, multiplicação e divisão. Armem os cálculos no espaço abaixo, como nós colocamos para vocês. Deixem registrados esses cálculos para que a gente saiba como que vocês chegaram ao resultado. Encontrou o resultado, vocês vão fazer a relação. Por exemplo, professor, o resultado da operação 2.745 mais 9.832 é, por exemplo, 806. Só um exemplo, ok? Então, vocês vão pegar o número 1 e vão colocar aqui no resultado, ok? Mas, para isso, volto a falar, é necessário que vocês armem o cálculo, armem a operação aqui embaixo, deixem registrado e depois marquem o resultado aqui em cima, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês façam a atividade com muita atenção. Não esqueçam de armar o cálculo seguindo as ordens, né? Como o professor sempre orienta, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Armem os cálculos aqui com bastante atenção. Até o nosso próximo encontro.